Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã, segunda-feira. Hoje estamos segunda-feira, segundo dia da semana, começa hoje as atividades. Hoje aqui no município de Caciqui é feriado para os funcionários públicos. É o dia do funcionário público. Que Deus venha abençoá-los, que Deus venha derramar da sua graça sobre eles. E estamos com uma temperatura bastante agradável. Estamos a 13 graus hoje. 13 graus agora de manhã, quando são 7 horas e 3 minutos. Somos gratos a Deus por estar começando mais uma edição da A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã. E a nossa oração, o nosso desejo é que a palavra de Deus possa alcançar todos vocês. Que a palavra de Deus possa alcançar todos vocês, que a palavra de Deus chegue até dentro do seu lar. Mas também é um pedido que fazemos de que você possa compartilhar as nossas transmissões, que você possa levar esta mensagem para outras pessoas, mas também que você possa inscrever-se ali no nosso canal no YouTube, para nós não estar tão sozinhos ali no YouTube. Nós temos um canal, 2 canais no YouTube, que é para nós baixar os nossos vídeos para depois poder publicar nos outros grupos, já que muitas vezes o Facebook nos restringe e não podemos publicar em outros grupos. Então você pode nos ajudar fazendo isto, se inscrevendo-se no nosso canal, deixando seu like, seu comentário, sua crítica, enfim. Hoje é 28 de outubro do ano 2024. 28 de outubro do ano 2024, entramos na última semana do mês de outubro. Outubro já indo para os seus últimos dias, para a sua última semana. Perdão. De repente aqui está calor, de repente está frio. Ontem tínhamos um sol quente, de repente você anda de manga curta, de repente tem que colocar um agasalho, uma jaqueta, um blusão, enfim, o clima está bastante complicado mesmo. Mas vamos à palavra de Deus, que é o que nos interessa nesta manhã. Sabe que Deus jamais escondeu algo. Todas as coisas do Senhor, elas vêm à luz. E todas as coisas que fizeram os nossos antepassados, os homens que têm seus nomes registrados na palavra de Deus, na Bíblia, aqueles que formam parte da história bíblica, Deus contou absolutamente tudo o que eles fizeram ou deixaram de fazer. E teve um escândalo muito grande na família real. Um escândalo de ficar pensando como é possível isto, como o rei permitiu ou como o rei omitiu algumas coisas. Algo que nos chama poderosamente a atenção. Bom dia, Gustavo, lá na cidade de Solimar, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã. Que Deus venha derramar da sua graça sobre a vida de Gustavo e de toda a sua família. Nós queremos falar nesta manhã de algo que não nos é estranho, de algo que acontece nos nossos dias e com
bastante frequência, até poderíamos dizer. Para isto vamos ao livro de 2 de Samuel, 2 de Samuel, capítulo número 13, que vai começar a história bíblica nós falando da seguinte maneira. Depois destes acontecimentos, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã chamava-se Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Vamos começar a entender esta história bíblica. Vamos começar a entender. Temos 3 personagens. Começa a palavra de Deus falando de Absalão. Depois vamos continuar nesta semana falando sobre Absalão. Tem também uma jovem chamada Tamar, irmã de Absalão. E tem também este outro jovem chamado Amnon, também filho de Davi, porém irmão de Absalão somente por parte de pai, assim como também irmão de Tamar somente por parte de pai. Absalão e Tamar, eles eram filhos de uma esposa de Davi chamada Maaca, que era filha de um homem chamado Talmai, que era rei de Jesus. Amnon é filho de outra esposa de Davi chamada Ainoa. Bom dia, Agostina, na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, que Deus venha derramar da sua graça sobre a tua vida. Um grande abraço para Joel. Joel, manda um grande abraço para Joel, que Botafogo também manda um grande abraço para vocês. Amados, vamos à palavra de Deus, que é o que nos interessa. Então, a palavra de Deus que nós acabamos de ler está dizendo que Amnon se apaixonou pela sua meia-irmã chamada Tamar. Ele se apaixonou pela sua meia-irmã chamada Tamar. Por que repito que ele se apaixonou? Porque paixão não é o mesmo que o amor. A paixão não é o mesmo que o amor. É muito de moda e ouvir música que falam sobre paixão, ou que falamos, fulano se apaixonou por fulana. A paixão é algo passageiro. A paixão é uma certa atração que temos por algo, por alguma coisa, por aquela outra pessoa. Mas a paixão é irracional. Ela não permanece. Enquanto que o amor marca uma grande diferença. O amor é racional. O amor é respeitoso. O amor é a base, o alicerce para um relacionamento duradouro. A paixão acaba, o amor não. Lembremos as palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala em Coríntios 13, um capítulo inteiro dedicado ao amor, e no finalzinho, este homem de Deus chamado Paulo, um grande apóstolo, vai dizer que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes 3 é o amor. O amor é o combustível que deve nos mover, pois ele é a essência de Deus. E quando nós transformamos em filho de Deus, e o DNA de Deus está em nós, ou o ADN em espanhol, quando ele está em nós,
nós temos também essa essência, que é o amor, e o amor permanece para sempre. Imaginem se Jesus somente tivesse se apaixonado pela humanidade. Ele não teria entregado sua vida por cada um de nós. E este jovem, chamado Amnon, ele vem apaixonar-se pela sua meia-irmã. E começa a sentir aqueles desejos impuros. A sua mente começa a ficar contaminada. Ele começa a ficar, poderíamos dizer, endemoniado, que é uma palavra mais clara para nós entender. Porque Amnon fez o que fez e porque muitos homens hoje fazem o que fazem. São espíritos malignos, são demônios que abrem brechas para que esses demônios venham entrarem nas suas vidas. Sejam quais sejam essas brechas, pensamentos impuros, até relacionamentos impuros, coisas que Deus abomina, são brechas, são portas abertas a demônios, a espíritos malignos, para que venham contaminar a mente do homem ou da mulher. Amnon estava angustiado por a sua irmã Tamar, pois sendo ela virgem, Amnon não lhe podia dizer nada. Sabe, tem uma coisa curiosa. Na antiguidade, na época dos patriarcas, na própria época do rei Davi, este jovem chamado Amnon, ele poderia ter considerado isto e ter falado para o seu pai, ter pedido um conselho para o seu pai, ter conversado com seu pai respeito a esta situação. Mas não, ou poderia ter aconselhado-se com outra pessoa, mas não. Ele foi buscar meu irmão José Nazareno, bom dia, na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus abençoe sua vida, que Deus venha derramar da sua graça sobre você, sobre sua família, que continue abençoando sua programação ali na rádio da cidade de São Francisco de Assis. Na rádio Sentinela Pampiana. Tinha me esquecido o nome da rádio. Agora, voltando para Amnon. Diz que ele não podia comer, ele se sentia mal. Mas no versículo 3 vai dizer que ele tinha um amigo. Porém, Amnon tinha um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Sama, irmão de Davi. E sendo Jonadab um homem muito astuto, perguntou a Amnon, filho do rei, o que te sucede? O que te sucede? Manhã após manhã, não me contarás? E Amnon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalom. Jonadab, primo de Amnon. Vai vendo uma trama familiar que vem se formando ali, uma trama para o mal, uma trama sinistra, algo que não deveria de acontecer. É um escândalo, vai acontecer um escândalo na família real. No palácio do rei vai acontecer um escândalo. E durante estes dias vamos ver qual foi a atitude do rei, qual foi a atitude de Absalão, qual foi a atitude de Tamar. Agora, vai se aconselhar com seu primo, outro jovem como ele. E a palavra de ordem é
paixão. Sem falamos. Eu anotei aqui algumas coisas sobre a paixão. Ela é irracional, é um sentimento desmedido, é um sentimento momentâneo, é um sentimento marcado por um grande interesse ou atração em alguém. É algo passageiro, que não significa que essa pessoa esteja amando a outra pessoa. Agora, este jovem Jonadab, a palavra de Deus está dizendo que ele era muito astuto. Lembra lá do Jardim do Éden? Lá do Jardim do Éden vai dizer também que a serpente era um dos animais mais astutos que existia ali. E ela vai enganar a Eva. Cuidado para quem emprestamos os nossos ouvidos. Cuidado com quem nós aconselhamos. Cuidado com aqueles que concordam com pensamentos pecaminosos. Aqueles que concordam com pensamentos malignos. Aqueles que te aconselham a como fazer, a como cometer determinado delito, poderíamos dizer. Ele vai se aconselhar com a pessoa errada. Meu amigo, nós temos um conselheiro ao nosso lado, aqueles que amam a Deus. Que amam a Deus. Temos um conselheiro extraordinário, que é o Espírito Santo de Deus. Entrar em oração, entrar em clamor, pedir a Deus que nos dê uma saída. Mas cuidado com quem nós aconselhamos. Em todas as ordens da vida. Cuidado a quem pedimos conselho, muitas vezes, até sobre o nosso relacionamento conjugal. Até sobre nosso relacionamento conjugal, cuidado para quem pedimos conselho. Quando as coisas começam a andarem mal, quando começam a virem esses pensamentos malignos da nossa mente, nós devemos de resistir, fugir da tentação, resistir ao diabo. A tentação vem, mas ela vem com uma causa, ela vem por uma causa, ela vem por uma brecha, que muitas vezes nós deixamos no caminho. O que estamos vendo na internet, o que estamos olhando, com quem estamos conversando, que filme estamos vendo, que livros estamos lendo. Estamos congregando, estamos orando, estamos na presença de Deus. Estamos falando de um jovem filho de um rei que adorava a Deus. O pai de Amnon é o homem que Deus diz que ele foi segundo o seu coração. Um rei amado por Deus. Um rei ao qual Deus prometeu que não lhe faltaria descendente no trono de Israel. Um homem que foi escolhido por Deus. E está acontecendo agora algo estranho no meio da sua família. E ele não sabe o que está acontecendo. Ele não tem ideia do que está acontecendo na sua família. E mais, quando ele vai concordar com aquilo que Amnon vai pedir para ele. Porque Amnon vai seguir o conselho do seu primo, do seu amigo Jonadab. Jonadab lhe propôs: deita-te na tua cama e finge estar enfermo. E quando teu pai te ver, diga a ele, diga que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e que prepare bolos para que me confortem, de modo que eu veja e os coma das suas mãos. Veja a estratégia da maldade. Veja a estratégia da maldade.
Veja como se está armando uma trama maligna contra uma moça inocente. Uma moça totalmente inocente. E se está armando uma grande trama em contra ela. E vai acontecer justamente aquilo que Jonadab aconselha a Tamar, a Amnon, perdão. Ele vai se deitar, vai se fazer o doente, o pai vai vir ver, logicamente. Aí ele vai pedir carinhosamente para o seu pai que envie sua irmã até a sua casa para atendê-lo, para cuidá-lo, para cozinhar para ele. E ali então, diz a palavra de Deus no verso 7, Davi enviou que trouxessem a Tamar e lhe disse, vai à casa de Amon, teu irmão, e prepara comida para ele. E Tamar foi, continua dizendo a palavra do Senhor. Ela foi para a casa do seu irmão. E ali então, no versículo número 10, diz que Amon disse a Tamar, traga-me a comida ao quarto, para que eu coma da tua mão. E Tamar tomou os bolos para confortá-lo, que lhe preparara e as levou ao seu irmão Amon ao quarto. Quando ela se aproximou para lhe dar de comer, ele a pegou e lhe disse, vem, deita-te comigo, minha irmã. Estupro. Essa é a palavra para o que aconteceu na família real. O irmão estuprando a sua própria irmã, tomando-a à força. Não adiantou que ela apelasse, que ela falasse para ele que ele podia pedir para o seu pai, ela por esposa, que fizesse as coisas bem. É o mal do nosso século. Não é estranho nós ouvir notícias aqui, aí na sua cidade, no mundo inteiro, sobre violações. Não é algo que esteja longe da nossa realidade. São pessoas endemoniadas. São pessoas que deixam brechas para Satanás. São pessoas totalmente possuídas por um espírito imundo, que são capazes de fazer tamanha maldade. Tamanha maldade fez Amnon contra a sua meia-irmã Tamar. Mas não somente isto. Nós começamos falando sobre paixão e amor. E vamos ver o que acontece a seguir. Ela respondeu, não, meu irmão, não abuses de mim. Não se deve fazer assim em Israel. Ele não deu ouvidos. Ele fez aquilo que o outro amigo endemoniado dele o aconselhou. Depois que ele a estrupou, que a violou, vai dizer a palavra de Deus no versículo 15. Depois Amnon odiou com um profundo ódio, e foi muito maior o ódio que a odiou do que o amor com que a amara. Depois Amon disse a ela, levanta-te e vai-te. Levanta-te e vai embora. Por isso que falávamos sobre a diferença de amor e paixão. Aquela paixão agora se transformou em ódio. Agora, nós podemos parar e analisar por que se transformou em ódio aquela paixão. Seria ódio, seria remorso, arrependimento.
que aconteceu com Amnon? O que aconteceu com esse jovem? Por que ele chegou a fazer tamanho desastre com a sua irmã? O que passa pela mente de um homem? Muitas vezes já velho, que estupra, muitas vezes uma criança. O que passa por essas mentes? É maldade? É. São espíritos malignos? São. São pessoas que não têm a Deus. São pessoas que não conhecem ao Senhor. Ou melhor dito, muitas vezes até conhecem a palavra de Deus, conhecem ao Senhor, mas são endemoniados, não se converteram jamais. E vêm fazer estas coisas. Estamos falando de um jovem que pertencia ao povo de Israel, o povo de Deus. Um jovem que desde a sua infância, desde quando era criança, ouviu a palavra de Deus, foi ensinado, profetas ensinaram a palavra para ele, mestres ensinaram a palavra para ele. E mesmo assim, ele vem cometer esse pecado. Não escapa muito a nossa realidade na qual estamos vivendo, eu digo com a nossa igreja contemporânea. Estamos cheios de homens carnais dentro das nossas igrejas, mulheres carnais dentro das nossas igrejas. Falamos isto a semana passada sobre a igreja de Corinto. Crentes carnais. Pessoas que alimentam mais a sua carne que seu espírito. Pessoas que, ao invés de ouvirem a palavra, estão olhando as mulheres que estão dentro da congregação. Mentes perversas, que necessitam serem completamente renovadas. Renovadas somente se elas desejarem, se elas terem o arrependimento, se elas buscarem a Deus. Fica um alerta para todos nós. Vigiar. Não negligenciar na nossa família. Mas já meus filhos estão todos casados, temos netos. É uma grande responsabilidade que temos em nossas mãos como homens de Deus, mulheres de Deus, de vigiar, não negligenciar a família. E mais neste aspecto. O rei Davi foi certamente negligente? Foi, depois nós vamos ver isso. Ele não percebeu? Não percebeu. Ele estava preocupado com o reino, preocupado com outras coisas. Tantos pretextos podemos buscar. Mas não soube administrar a sua família. Com quem se aconselhou este jovem? Com quem andam se aconselhando os nossos filhos? Os nossos netos? Você sabe com quem eles saem? Você sabe realmente quem são as suas amizades? Você sabe com quem ele saiu? Ou com quem ela saiu? Cuidado. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo os últimos tempos. Estamos chegando ao fim dos tempos. Ao fim da graça de Deus. E se naquela época já tinha maldade, hoje tem mais, triplicada, 100% mais do que naquela época. Deus nos ajude. No dia de amanhã, continuaremos com esta história. Qual vai ser a atitude de Absalão? Qual vai ser a atitude do pai? Qual vai ser a atitude de Tamar?
E você? O que achou desta história? O que achou desta história? Seria bom que você deixasse nos comentários a sua opinião respeito a este tema. Mulheres, crianças que estão sendo estupradas, estão sendo violadas e estão em silêncio porque estão ameaçadas. Está acontecendo ao nosso redor. E nós, como igreja, o que estamos fazendo? Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Senhor amado, nesta manhã, quero, Senhor Deus, orar por cada um dos meus irmãos. Neste início de semana, queremos declarar uma semana abençoada, uma semana cheia da tua graça, da tua paz, do teu amor, de que tu, Senhor Deus, estejas ao lado de cada um, meu Pai. Senhor, que tu venhas abençoar o trabalhador que já está na fábrica, no escritório, Senhor, no seu trabalho, meu Deus. Que tu, Senhor, venhas guardá-lo, livrá-lo de todo acidente. Que tu venhas, Senhor Deus, livrá-lo de todo homem, de toda mulher perversa. Senhor, queremos declarar uma semana abençoada em nome de Jesus. Que a graça, que a paz e que a misericórdia de Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.